Queria iniciar com o tema da ciência e da tecnologia. Primeiro porque, no afã de relacionar pobreza, combate à pobreza e ciência e tecnologia, e eu vou tentar me dirigir sempre trazendo o enfoque do mundo rural, por conta da missão estratégica desta universidade. A ciência e tecnologia, ela, no Brasil, na América Latina como um todo, ela tem um percurso muito, diria assim, muito específico e dirigido para um determinado público. Não é o público da pobreza, não é o público do rural, não é o público mais excluído das políticas públicas, diria das mulheres, dos portadores de deficiência. Então, é uma ação inicialmente dirigida para um público específico, diria assim, mais da economia de mercado, como chamamos, dos interesses do capital. E não falo com nenhum preconceito aqui, tá? No Brasil, na década de 50, o Brasil começa a dar alguns saltos de tentar ampliar esse debate e essa ação da ciência e da tecnologia. Então, acho que é por isso importante a Universidade Federal do Recôncavo, com o quadro de professores, com o quadro de servidores e de estudantes dos diversos campos, está debatendo este tema. Porque as semanas de ciência e tecnologia, elas servem justamente para popularizar a ciência no Brasil. Quebrar o preconceito, quebrar o distanciamento entre a ciência e a sociedade, entre a inovação e a sociedade. E aqui, inclusive, nesta casa tem um professor, o professor Elcio, que ele justamente participou do início dessa construção de uma área da ciência e tecnologia no Brasil, no governo do Lula, na construção, e ele trabalhou nessa área, desse quadro, da Secretaria Nacional, justamente que cuida da popularização da ciência difundida nos mais diversos espaços. Então, na década de 50 e de 60, o Brasil criou alguns parâmetros fortes da ciência e da tecnologia. Criou o CNPq, mais adiante, que é um conselho que cuida justamente da política de pesquisa, estabeleceu e criou a política de capacitação com a CAPES. Então, a década de 50 e de 60, mesmo ainda com os humores da América Latina e da América, trazendo a ciência para um canto, o Brasil começa a avançar as suas pesquisas, diria assim, de uma forma tímida, mas consolidada. Podemos dizer que aí nós temos órgãos como a Embrapa, como a CEPLAC, já órgãos na área de saúde e da educação, que começava a dar seus primeiros passos nesse tema da ciência e tecnologia, muito tímida e muito limitada, diria assim, a um público, diria assim, privilegiado da ciência. Surge naturalmente, a partir dos movimentos sociais, movimentos populares, uma resistência muito grande de querer reagir a esse modelo de ciência, que era uma ciência pura, que era uma ciência que não atendia aos anseios, e a gente na condição de governo, nós na condição de instituições de pesquisa, de ensino e naturalmente de extensão, nós temos que ter a clareza que a pesquisa, ela deverá percorrer os dois percursos, os dois caminhos. Aquele da ciência para o futuro, da ciência que naturalmente não tem o uso de imediato, mas aquela ciência, aquela pesquisa e a inovação que tem um uso para agora, para amanhã. Então, e tentar trabalhar esses dois campos sem um preconceito. Isso se avança no Brasil. E nós conseguimos, de uma certa forma, já na década, principalmente de 80, finalzinho de 80, transpor um muro que era o acesso, o manuseio de ciência e tecnologia pelas camadas mais pobres deste país. Movimento sindical, associativo, de igrejas, que foi a tradução de uma ciência e de uma tecnologia chamada hoje, já divulgada internacionalmente, já reconhecida pelo governo federal, como uma ciência das tecnologias sociais. E não é aquela ciência, não é a mesma ciência, diria assim,
trabalhadas com as mesmas metodologias, com os mesmos fins de laboratórios, como a gente vê as pesquisas tradicionais. Então, é uma pesquisa que tanto trabalha com produtos ou com metodologia. A tecnologia social, por exemplo, quando trabalhamos uma cooperativa, uma associação, isso é uma metodologia, é uma técnica, e é uma técnica social, portanto, tecnologia social, mas também como trabalhamos com produtos ou com equipamentos, por exemplo, as cisternas, que uma rede de entidades trabalha no semiárido para armazenar água. Então, aquilo ali é uma tecnologia social. E isso, naturalmente, requer estudos, requer investimento, e mesmo sendo compreendida como uma pesquisa barata, de fácil acesso, isso não quer dizer que não tenha respeito, que não tenham estudos e conceituações nessa tecnologia. Então, o papel, naturalmente, dessa ciência, que nós estamos, naturalmente, debatendo essa semana, mais efetivamente, nacionalmente, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, na 9ª semana, ela tem um papel, e não é só essa semana com esses eventos. Aí é um conjunto de ações que compõem a política de popularização da ciência no Brasil. Por exemplo, os museus, aquele conjunto de ações, das gincanas, das disputas que tem de matemática, de física. Então, todo esse circuito que existe é uma forma de popularizar a ciência. A visita aos campos experimentais das instituições de pesquisas, como no caso da Embrapa, que está aqui Oswaldo, são também formas de popularizar a ciência. Mas para que isso aconteça, chega em frente, professor Pedro, para que isso aconteça, é fundamental. O professor Pedro foi chefe de gabinete da Secretaria de Ciência e Tecnologia, foi meu colega lá e é professor da UFES, formado aqui nessa casa também. O papel, naturalmente, desse debate em torno das semanas, então, um aperitivo forte é que a gente, que está chegando à universidade, ou que já tem algum semestre aqui dentro, possa compreender a importância da atividade científica na nossa formação. A nossa formação é um conjunto de conhecimentos que a gente constrói, que a gente apreende, que a gente divide, que ela está naturalmente dividida ali com a parte do ensino, com a parte da extensão, mas com o exercício da construção do saber a partir da ciência. Então, como a formação profissional nossa requer esses 3 pilares que a universidade trabalha, o ensino, a extensão e a pesquisa, uma semana como essa, a Reconcitec traz a gente a possibilidade de, tanto nos estandes, quanto nos debates, quanto nas salas paralelas, a gente fazer o debate acerca daquilo que a gente vem construindo ao longo dos semestres. Então, para que isso aconteça de uma forma mais eclética possível, as semanas nacionais, elas acontecem porque as instituições têm algo a apresentar. E, naturalmente, eu espero, professora Ana, que se não for, fica a sugestão, que esses estandes possam ter também experiência da sociedade civil, experiências que possam ser visitadas, produzidas pelas cooperativas, pelas associações de produtores, pelos próprios estudantes com os trabalhos que fazem, ou em sala de aula, ou fora da sala de aula. Então, essa primeira fala é para dar noção da evolução que nós tivemos na ciência e na tecnologia no país, mas que ainda há muito da gente ter que fazer. Ainda existem muitos órgãos de governo, com as pesquisas, com investimento na área de ciência e tecnologia, ainda muito separado, trabalhando de forma muito isolada. Nós temos investimentos e temos boas referências, por exemplo, no Ministério da Saúde. Tem uma Secretaria Nacional que cuida de ciência e tecnologia na área da saúde. Nós temos no MEC, nós temos em diversos ministérios, no MAPA, quando nós temos a Embrapa, no MCT tem o INSA que cuida do semiárido. Então, no governo federal, nós temos a responsabilidade de articular diversas áreas de atuação na ciência e tecnologia. Dentro da universidade também, nós temos a obrigação e o dever da gente enquanto estudante, da gente enquanto professor, ou na condição de gestor da universidade, de poder articular ao máximo
as ações dentro das diversas áreas, das diversas disciplinas. Então, é um desafio para a gente, e naturalmente que o corpo discente nem sempre chega a uma disciplina com esse acúmulo que a gente vai tendo ao longo das disciplinas. Por isso é fundamental que a gente, tanto na experiência de extensão ou na experiência de pesquisa, a gente possa, diria assim, se dedicar ao máximo para que a gente possa contribuir com a formação nossa, sairmos da universidade com a formação a mais eclética possível, mas contribuir com a instituição para que a instituição visualize a necessidade dessa articulação da ciência e da tecnologia. E diria que é importante que a gente visite o site do Ministério para a gente ver o acervo de acúmulo que nós temos nessa área, mas também da evolução dos recursos financeiros para essa área. De 2003 até 2011, nós tivemos, na área de financiamento da pesquisa e da ciência, da tecnologia e da inovação, um salto, diria assim, quase 13 vezes mais do que nós tínhamos até 2002. E nós temos isso aí graças a um Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, composto naturalmente pelos órgãos das universidades, pelos órgãos federais, tipo CNPq e CAPES. Nós temos as federações e as secretarias estaduais de Ciência e Tecnologia, que compõem um corpo que é o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. É com esse órgão que, juntamente com o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, aporta o conteúdo, aporta o debate para que seja desenvolvido no Ministério. Então, nós temos que entender que esses espaços são importantes para a gente. E, naturalmente, que lá a representação da universidade está presente, seja aqui no estado da Bahia, com a Fundação de Amparo à Pesquisa, que é a FAPESB, e que financia diversos projetos, tanto com o dinheiro do governo do estado, quanto com o dinheiro do governo federal, que aporta ali, como também do recurso das universidades que captam junto ao Ministério. Então, esse é um destaque, é um sistema, FINEP, CNPq, CAPES, e no caso do estado, as secretarias de Ciência e Tecnologia e as fundações de Amparo à Pesquisa. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque há uma semana como essa, que discute a ciência e tecnologia, que debate com a Universidade Federal do Recôncavo, e naturalmente com a sociedade do entorno desta universidade, é fundamental que esse sistema ele seja questionado, ele seja provocado, e a gente tem que entender que não se faz política pública sem financiamento. E a gente vem fazendo um conjunto de ações de ciência e tecnologia, sem questionar ou sem sugerir muito qual é o aporte que nós temos de dinheiro no Ministério ou nos ministérios. Então, essa é uma palavra primeira, professora, que eu gostaria de trazer como contribuição a essa valiosa semana de debate aqui do Recôncavo sobre ciência e tecnologia dentro dessa 9ª semana. O segundo passo, o segundo debate, é justamente o tema desta semana e dessa fala aqui agora minha, que eu estou com a responsabilidade naturalmente de tratar de ciência e educação com enfoque na erradicação da pobreza. Ora, trabalhar ciência e tecnologia, como vimos um breve percurso dela, que era uma ciência e uma inovação e uma pesquisa que não dialogava com a pobreza, não dá para a gente de um salto, de um toque mágico, querer que a ciência e a tecnologia enfrente esse debate. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, eu acredito, é que a gente possa reconceituar essa ciência, ou então entender qual é o papel dela, com que ciência nós estamos tratando, e que ciência é essa que a gente está desenvolvendo nas universidades, com enfoque naturalmente aqui na UFRB. Se ela dá conta de responder a esse tema que é o enfrentamento da pobreza. Foi justamente a hora que saí. Passei, Pedro, uma lâmina, por favor, aí, você que é meu assessor, o Silvio. Tem um vice como um passador de lâmina, é privilégio. Passa umas 3 lâminas, Silvio, vou chegar nela já, vai adiante, vá. Pode ir, aí. Eu queria partir daqui para voltar ao debate da pobreza. Porque assim, olha o Brasil, ele, quando o Lula
em 2003 assumiu a presidência, nós tínhamos 53 milhões de pessoas vivendo na extrema pobreza. O conceito que nós estamos colocando de pobreza extrema pelo Ministério do Desenvolvimento Social é aquela criatura, aquela pessoa que recebe até R$70 por mês. Abaixo daí, nós estamos considerando pobreza extrema. Esse valor tem sido questionado, porque diz, mas quem tem 71, 72, mas esse é o valor que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, pelo IBGE, que é o valor mínimo que já é utilizado pelo Bolsa Família para sustentar uma família com as condições mínimas que a ONU estabelece através da segurança alimentar e nutricional. Então, vejam que nós tínhamos 50 milhões de pessoas em 2002. Em 8 anos, o Lula reduziu aí para cerca de 16 milhões. Então, nós ainda temos no Brasil 16,3 milhões de pessoas vivendo na extrema pobreza. Então, um governo que se preze, como fez o presidente Lula com o Fome Zero, a primeira coisa que a Dilma fez é a seguinte: se o papel de governo é desenvolver um país, não dá para desenvolver um país com pobreza junto com a gente. Desenvolvimento não combina com pobreza. Tanto é que o slogan da campanha é país rico, para confrontar justamente com a pobreza, é um país sem pobreza. Então, a meta do governo federal é superar, erradicar os 16,3 milhões de pobres que existem no país. Se a gente for fazer uma comparação, vejam que o Nordeste, se for juntar o Norte e o Nordeste, nós temos aí 12 milhões de pessoas. O que daria para a gente aí quase 70% da pobreza no país está no Norte e no Nordeste. Então veja a responsabilidade da sociedade brasileira, do governo federal, estadual, dos municípios, mas também da universidade. Agora, em que medida essa responsabilidade cabe nas costas de uma universidade tão importante quanto essa? É que nós precisamos refletir sobre isso. O fato, professor Silvio, da gente ter nesta universidade uma quantidade significativa de pessoas participando das cotas, isso já é uma superação. São pessoas que têm origem em comunidades ou em famílias mais carentes e que naturalmente devolve àquela comunidade onde as pessoas convivem a estima, devolvem a possibilidade de atuação em projetos, devolve a possibilidade de atuação em prefeitura. Então, mas em que medida, eu não sei se a universidade vem fazendo isso, em que medida esta universidade já está contribuindo efetivamente com indicadores de superação da pobreza, mesmo sabendo que o papel da universidade é o ensino, é a extensão, mas pela responsabilidade com que esta universidade foi plantada neste recôncavo, ela tem naturalmente um papel, e aí acho que a universidade vem fazendo isso com muito zelo. Eu queria trazer dessa lâmina aqui duas considerações. Bom, a primeira é que, como o Ministério do Desenvolvimento Agrário atua no rural, o debate aqui eu queria, como falei, enfocar. E como esta universidade tem um pé muito forte na área rural, eu queria fazer um destaque sobre isso. O primeiro é sobre o conceito de rural. Há 20 anos que nós não temos discutido o conceito de rural. Com duas pessoas, tanto o Graziano como um escritor chamado Abromovai, eles trouxeram um debate há 15, 20 anos atrás, que estabelecia em população uma referência para qualificar e classificar municípios rurais e municípios urbanos. E ali deliberou que municípios rurais tivessem na faixa abaixo de 50 mil habitantes, que era suficiente com características de municípios rurais. E acima teria naturalmente municípios com características urbanas. Dos quase 6 mil municípios que nós temos no Brasil, 90% tem abaixo de 50 mil habitantes. Então, esta conversa
não sei se vocês já leram ou vem lendo sobre isso, Elvis, de que o rural vai acabar, de que o urbano está se superando. A gente está conseguindo visualizar agora. Veja que com os dados da pobreza revela que nós temos população no campo. Veja que nós temos aqui uma seleção só de pobres extremos. Nós temos no mundo rural quase 8 milhões de pessoas. Só de famílias, desculpa, de pessoas. Aí não são famílias, são pessoas. Tá? Então, nós do Ministério do Desenvolvimento Agrário, em conjunto com o IBGE, o BNDES, nós contratamos o IICA, que é um Instituto de Cooperação Internacional, ligado à ONU, para poder contratar uma equipe. Quem está coordenando isso é a professora Tânia Bacelar, para fazer um estudo sobre o conceito de rural, o novo rural brasileiro. Nós precisamos nos esforçar para entendermos o que é que nós queremos com isso. Primeiro é projetar para os próximos 20 anos que Brasil nós queremos e que rural nós queremos. Não dá para a gente fazer desenvolvimento rural sem botar a perspectiva de que futuro a gente quer para este país. Então, por que é que nós estamos tratando agora, falando dessa coisa do rural, Pedro? É porque aqui, olha, vamos considerar a Bahia. A Bahia nós temos, dos 417 municípios, quase 96% dos municípios têm abaixo de 50 mil habitantes. Portanto, quase 400 municípios são considerados, nesse conceito nosso, de municípios rurais. Municípios rurais. Isso não quer dizer que o fato de ser considerado município com característica rural, ele não tem uma vida com conceituações urbanas. Mas é porque nós estamos dizendo isso. Vou pegar um município pequeno, município de Apuarema. Tem uma população de, não chega a 15 mil habitantes. Nós temos municípios na Bahia que não chega a 4 mil habitantes. 4 mil habitantes. Então não dá para considerar que as políticas públicas para este município sejam políticas efetivamente de urbano, como são consideradas uma política para Cruz das Almas, para Feira de Santana, para Conquista, para Salvador. Que o problema maior seja, sei lá, mobilidade urbana. Que o problema central seja violência. Que o problema central seja de comunicação, da mais grave da gente. Então nós temos que diferenciar os municípios com essa natureza para diferenciar as políticas públicas. O pobre que está estabelecido em um município de 3, 4, 5, 10 mil habitantes, ele tem natureza diferenciada do pobre que está nas periferias urbanas. As ações são diferenciadas, as demandas são diferenciadas. Então, um chamamento para nós entendermos que nós estamos tratando da pobreza, e assim, pobreza é pobreza. O Amartya Sen traduz a pobreza como sendo a ausência de oportunidades. É essa que nós estamos tratando. Pobreza não é pobreza de renda. Pobreza não é só, digamos assim, a remuneração. Pobreza não é só o dinheiro que entra na carteira da família. Então, pobreza é o conjunto da falta de oportunidades, de saúde, de saneamento, de habitação, de alegria. Então, partindo desse conceito, o que é que a Dilma disse para a gente? Eu sou de governo, eu tenho 4 anos, eu tenho pressa. Então a primeira ação que nós temos que fazer com esta pobreza extrema é garantir comida, garantir casa e garantir roupa, no mínimo, as condições mínimas possíveis. Por isso que estabeleceu como primeiro ataque a questão do Bolsa Família, para mexer na condição de alimentação das pessoas, na segurança alimentar das pessoas. O que o Lula fez com o Fome Zero, estabelecendo que quem tem fome tem pressa, como dizia o Betinho, a Dilma está dizendo, as pessoas têm fome, precisam comer, mas precisam fazer algo mais por elas. E a situação da pobreza,
não é colocada para a gente com a cara como ela está colocada. Então, quem já passou numa pobreza mais extrema possível, que teve parente, sabe do que é a pobreza, de as pessoas não terem as condições mínimas. Então, este público de 16 milhões de brasileiros e brasileiras, são pessoas que não têm documentação, na sua grande maioria, não têm documentação, não têm informação de como acessá-los. Então, até dizem que esse público é um público invisível ao Estado. A presidenta Dilma não gosta do termo porque disse que não é invisível. O Estado é que é invisível a elas. Elas existem, elas estão lá. Então a ação que nós temos que fazer, que nós estamos considerando na política de chegar a essas famílias, é o que nós estamos chamando de busca ativa. Então, o busca ativa é o Estado fazer chamada pública para contratar empresas e entidades que trabalham com assistência técnica para ir até essas pessoas. Mas alguém pode estar dizendo como é que se sabe onde estão essas pessoas, tá? Existem pesquisas do IBGE que revelam, com a ajuda dos municípios e das pesquisas do ambiente familiar, que é o PNAD, que amostram quais são as manchas mais fortes da existência da pobreza no país. Então, a chegada do Estado na família, primeiro é para ver se a pessoa tem documentação. Se não tiver, tem uma política de documentação. Entrou na documentação, já pode acessar o Bolsa Família. Já tem, no mínimo, a garantia de uma renda mínima para alimentação. Na sequência, tem um conjunto, um cardápio de serviços públicos, de saúde e de educação para as pessoas. Agora, o que é que acontece, gente? O que acontece é que o pacote, ele às vezes não chega a ser suficiente, porque nem sempre o município está atento a isso, nem sempre o Estado está atento a isso, e não tem uma rede, por exemplo, de saúde e de educação suficiente para incorporar de imediato 16 milhões de pessoas. O Betinho, para orientar a gente nessa política, o Betinho diz que para enfrentar a pobreza, nós temos que ter duas frentes. Uma frente de políticas públicas emergenciais, urgentes, que muitas das vezes são políticas compensatórias, mas tem que encaminhar paralelas políticas estruturantes. Então, na busca ativa, chega a documentação, chega o Bolsa Família, mas também chega a possibilidade de um fomento que já cai na conta junto com o Bolsa Família, que é para ver a possibilidade daquela pessoa enfrentar, ou no seu terreiro, ou no seu quintal, a possibilidade de gerar renda. Tá? E no pacote das políticas públicas para as famílias rurais, eu não sei se todos vocês e todas conhecem, mas o governo federal estabeleceu, desde a política de assistência técnica, indo para o crédito, que é o PRONAF, indo posteriormente para o apoio à comercialização. Qual é o questionamento? Se você tem crédito, se você tem assistência técnica com deficiências e possível de crítica, é preciso que tenha lugar de comercialização. Então o que é que o governo disse? Eu vou garantir a compra de uma quantidade dessas. E criou o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PENAI, que obriga as prefeituras, que obriga os estados a comprar da agricultura familiar, no mínimo 30% da produção. Então, no mínimo, o produtor tem um mercado de 30% garantido. Tem prefeituras que não cumprem isso, tem prefeitura que burla isso, é do controle social, mas a política existe. Tem uma outra frente para apoio à comercialização, que vai desde a produtos animais, vegetais, ainda até compra de madeira para a construção de Minha Casa Minha Vida e assim por diante, que estabelece também que um órgão do Ministério da Agricultura, do MAPA, que chama CONAB, que é uma empresa federal que cuida do abastecimento, da regulação de preços, para também ter um programa chamado PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, da mesma forma o governo comprar da agricultura familiar, e aí eu estou incluindo todos, pescadores, ribeirinhos, quilombolas, indígenas, também podem vender à CONAB uma certa quantia para garantir uma renda.
Então a gente pode fechar um ciclo de assistência técnica e extensão rural, de agricultura, de crédito com o Pronaf, mas também de mercado. Esse é o exercício. Nós temos no governo federal, por exemplo, compra de alimentos para presídios, para hospitais. O que é que nós estamos fazendo? É que nós estamos forçando para que o próprio governo federal, para que o governo estadual, com as creches, as penitenciárias, possam também adquirir para dinamizar a economia local e superar o quadro da pobreza. Então, para a gente, o desafio é grande, a gente enfrentar um tema de pobreza de 16 milhões. Por que é que eu comecei dizendo do conceito de rural? Porque se eu for considerar o conceito de rural, uma cidade que tenha 3 mil habitantes, 4 mil habitantes, a população não tem urbano praticamente ali. A economia gira em torno do rural. Não tem nenhuma empresa, nenhuma indústria que caracterize a economia daquele PIB local como um PIB rural, PIB urbano, desculpa. Então, naturalmente, a pobreza rural, que está aqui em 5 milhões e meio de pessoas, passa disso. A pobreza, então, no Brasil tem cara, é pobreza rural. Os dados do PNAD, não sei se está mais à frente, professora, veja se tem mais uma lâmina aí. O PNAD, que é uma pesquisa do IBGE dentro do... Olha aqui, passe mais uma. Está aqui. A pobreza, então, ela é rural, ela é negra, tá certo? Ela é negra e ela é feminina. Então, a pobreza, ela não pode ser pasteurizada, homogeneizada, como se não tivesse características. Isso é uma amostragem do PNAD, que é a pesquisa feita nos domicílios. Nós tivemos avanços na renda das pessoas, na renda das famílias, mas nós temos um desafio muito grande, e a presidenta Dilma tem dito que ela não se sossega enquanto não enfrentar o tema. E aqui tem tanto o professor Elcio como o professor Fábio. Ela, no último lançamento do plano Safra, para a Safra 2012 e 2013, ela disse para a gente, no ambiente de lançamento, que tem obsessão pela assistência técnica e extensão rural. Então, ela percebe que o mundo rural, nas diversas áreas que existem, inclusive nos cursos que existem nessa universidade, na gama de cursos que existem, que a assistência técnica é fundamental para o desenvolvimento rural. Nós temos um urbano, diria assim, avançado, de uma certa forma, porque a disponibilidade de informações, a qualificação das pessoas, ela é melhor em diversos aspectos do que as informações que chegam na área rural. Então, um aspecto é esse. Então eu queria, não vou passar as outras lâminas, mas eu queria dizer o seguinte, olha, na Rio+20, que aconteceu há alguns meses atrás, o tema que foi pautada durante toda a Rio+20, e o Brasil, no documento do Brasil defende isso, defende 3 pilares, o Brasil defende: o do crescimento econômico, o da preservação e recuperação ambiental e o do combate à pobreza. É isso que originou o tema central da Semana Nacional que nós estamos discutindo aqui: educação, ciência e tecnologia e combate à pobreza. O desafio, portanto, da gente, do governo federal, das universidades e da sociedade como um todo, primeiro a gente interpretar que se nós estamos dentro de um projeto de desenvolvimento nacional, esse a grande situação. O que nós estamos tratando, desde governo federal, estadual e municipal, deveria ser, se não é de diversos governos, é de garantir o desenvolvimento com sustentabilidade. E um dos pilares que o governo federal está dizendo é que não há desenvolvimento sem crescimento econômico, sem renda. Mas também diz, não é só isso. Temos que ter a preocupação com o meio ambiente. E temos que ter preocupação com as pessoas que estão com renda insuficiente para a segurança alimentar e para os seus, digamos assim, responder às suas oportunidades de desenvolvimento pessoal, familiar e de grupo.
Uma outra preocupação que a presidenta tem dito é a seguinte: a bolsa, ela vai para a casa da pessoa. É uma injeção na veia familiar de renda. Mas ela também tem dito que a pobreza, onde tem um pobre, tem um monte, não tem um pobre isolado. Então a pobreza, ela é coletiva, ela é localizada, ela é, ou seja, comunitária, ou municipal, ou no território, ou uma região do estado. Não tem um pobre isolado, como também não tem um rico isolado. Onde tem um rico, pode não ter um monte, mas tem uma significativa quantidade de ricos. Então a ação para enfrentar a pobreza está partindo do parâmetro individual, da família, do Bolsa Família, do atendimento com a documentação, mas tem a preocupação de um território. Essa é a lógica da pobreza. A pobreza não é só de um município. Então, esse enfrentamento da gente, eu queria encerrar minha exposição com 3 ou 4 desafios para a gente, tá? Que o Reconcitec possibilite isso a gente. O primeiro é a gente entender que tipo de ação a ciência, a tecnologia e a inovação pode responder à superação da pobreza no ambiente do recôncavo. No ambiente do recôncavo, pelo menos, né? Já é um bom desafio. Então, que tipo de ciência o UFRB está trabalhando, pode trabalhar, pode aperfeiçoar, para poder dialogar com esse enfrentamento? E nós temos um conjunto delas que nós sabemos disso. E naturalmente que são as diversas áreas da UFRB. Um segundo é a articulação das áreas de nossa universidade. Nós temos, a universidade tem diversos campos, mas tem uma única pró-reitoria de extensão, uma única pró-reitoria de pesquisa, uma única pró-reitoria de ensino, de graduação e também de reparação. Então, é esse ente encarregado de articular diversas áreas para poder fazer o debate. Qual o desafio nosso do governo federal? É essa articulação com os ministérios. Cada ministério é uma caixinha, né, professor Pedro? Como cada secretaria de Estado é uma caixinha. Cada secretário quer ser um presidente, ou um governador, desculpe. Cada ministro, às vezes, tem a pretensão e a ação de ser uma presidenta. Então é a vaidade, é o salto alto que tem, e é natural nas instituições. Podemos não concordar, mas que existem. E a reitoria é uma só, e a universidade é uma só. Então essa articulação das diversas áreas, sem ela a gente pode até enfrentar a pobreza, mas ela é mais difícil, o suor é mais forte, o exercício de perda de energia é maior. Então essa é uma. O outro é que assim, não se faz política pública sem orçamento, senão é só conversa. Nós temos, enquanto pessoas ativas da universidade, se não entender muito, mas no mínimo ter informações do quais são os orçamentos que giram no dia a dia, no governo federal, no governo dos estados, dentro da universidade, nos municípios para as coisas. E nós somos, espero inclusive que aqui seja uma exceção, nós somos totalmente desinformados de orçamento. Nós não gostamos do assunto, professor Pedro. Quando fala em orçamento público, a gente dá um pulo lá. Oswaldo é vereador, sabe disso. A Câmara mobiliza os orçamentos que os munícipes de cada município não querem nem saber, não vão lá, não apertam o vereador, não querem ter informações. Mas não é uma perversidade da comunidade, é uma lógica que temos que mudar, de participação, de democracia. A universidade é um locus que deveria inclusive aperfeiçoar esse diálogo entre a comunidade, pelo menos acadêmica, e o debate com o orçamento público, que só os deputados, que só os vereadores, só os senadores, só as pessoas que são gestores públicos, às vezes, têm um domínio disso. E para a gente poder interferir naqueles dados que estão ali de pobreza, é preciso dinheiro, e muito dinheiro público. Nós temos, recentemente, essa semana, já passou no Congresso, na Câmara de Deputados, vai agora para o Senado,
a obrigatoriedade de 10% do orçamento para a educação. Não é? E é em relação ao PIB, porque antigamente os 18% são das receitas, dos impostos. Então, agora não. O que é que o país produz do PIB e 10% vai obrigatoriamente para a educação. Isso é um avanço para a gente. Não estou nem questionando se o valor de 10% é pequeno, estou dizendo que há uma obrigatoriedade no sentido da produção interna do país. Assim como tínhamos para a saúde. Os gastos, e aí é um enfrentamento que nós do governo federal temos tido. Quando a gente fala em pagar Bolsa Família, há um conjunto de resistência de pessoas que naturalmente não precisa da Bolsa, que naturalmente não tem preocupação com o Estado que atende as pessoas pobres. O governo federal também não concorda que fiquemos eternamente com as bolsas. É por isso que tem as outras ações que dissemos aqui, de crédito, de assistência técnica, de cooperativismo, etc. Mas enquanto não existe essa estrutura no país, é preciso alguma injeção na renda das pessoas para superar a pobreza, para matar a fome. E tem um conjunto de instituições e de partidos que fazem a crítica ao governo federal, dizendo que as pessoas estão se tornando mais preguiçosas, que não se encontra mais empregada doméstica que queiram ganhar, sei lá, R$30 para uma limpeza. Também tem a paciência, né, gente? O governo federal está fazendo um debate neste país de elevação de renda, de valorização do trabalho profissional, de um conjunto de profissionais. Mas nós às vezes caímos na conversa do comum, na conversa do ônibus, e não refletimos ou não vimos os números. Nós temos, ultimamente, tendo a receita de quase 2% do PIB do Brasil vai para as ações de ação social. O governo anterior ao governo Lula, que era um governo neoliberal, o que é neoliberalismo? É o Estado mínimo. É um Estado que não bota educação, que não faz saúde. Teve que entrar o presidente Lula para poder ampliar a quantidade de universidades deste país. Teve que entrar um presidente Lula para ampliar a quantidade de institutos federais neste país. Só agora que a gente consegue perceber isso. Porque nós estamos ampliando o tamanho do Estado. Se alguém me perguntar, eu vou dizer que o conceito nosso era que, qual o tamanho ideal do Estado? Temos que ter um Estado do tamanho necessário. Não me venha se dizer se é menor ou se é maior. Mas qual é o tamanho do Estado necessário? Nós é que temos que se enfrentar. Enquanto tiver pessoas com fome, sem casa, tem que ter Estado fazendo casa para as pessoas mais pobres. Enquanto tiver pessoas fora da universidade, nós temos que bancar a universidade para as pessoas. Agora, isso é uma construção que, de um lado, a sociedade cobra, exige, se manifesta, faz greve, e do outro, o governo faz o esforço que tem. Então, esses três desafios: o desafio de articular políticas dentro da universidade, o desafio de conhecermos, de termos informações, para podermos garantir o debate em torno de orçamento público. E por último, eu diria que temos um desafio que é a gente garantir que nos espaços, nós estamos falando de duas ações, uma de informação, uma de conhecimento, uma de orçamento, mas uma de participação. Tá? Me agrada, professor Silvio, ver o auditório, as galerias de baixo e de cima cheia, num momento como esse, num momento em que a sociedade brasileira passa por uma transição de pouca participação, talvez porque nós tínhamos um momento, Pedro, de ditadura, de pouca democracia, e as pessoas enfrentavam mais esse debate, professora Ana. Mas agora, o fato talvez de termos alguns governos democráticos, com problema de gestão, com desafio de aperfeiçoamento, mas com possibilidade de diálogo. Então, para a gente é fundamental que esse terceiro aspecto, que é o aspecto da participação, ela aconteça. Seja dentro da universidade, nos colegiados, nos espaços dentro da reitoria, nos espaços, nos campos que a gente estuda, para a gente poder dialogar qual é a universidade que estamos construindo, qual é a universidade que está discutindo a participação e o envolvimento para a superação da pobreza neste país, para entendermos que ciência é, que assistência técnica e extensão rural e que ensino a gente está produzindo nesses campos. Então, sem a participação, sem um diálogo, a gente não consegue valorizar, a gente não consegue qualificar essas ações. Então, portanto, quero
parabenizar a coordenação e dizer que estou à disposição para... Estamos no tempo ainda, professor Silvio, de um tempo, não sei como é que a coordenação está fazendo, mas estou aqui à disposição para a gente poder debater o tema da ciência, tecnologia e inovação como instrumento de debate em torno da superação da pobreza. Tem um conjunto de lâminas, eu não me destaquei muito, mas tem inclusive algumas que tratam dados de IDH do recôncavo, populacional, de participação, de índice de Gini, que dá para a gente tranquilamente visualizar. Eu disponibilizo esse material para a coordenação, depois pode socializar, é material público. As informações também das ações que estamos fazendo para superar a pobreza no país, tá? No Pacto Federativo, com as informações do governo federal, que a gente pode, se não forem suficientes, a gente enviar mais. Então, muito obrigado.